Então, pessoal, continuando aí a nossa aula, né? Eu vou só dar sequência aqui o inverso das funções trigonométricas, beleza? Então, o inverso, né? Seria justamente você pegar a função e invertê-la mesmo, né? Então, ó, para o seno de x, então se você tiver f de x igual ao seno de x, então o inverso, né? Eu vou chamar aqui uma função g de x, 1 sobre o seno de x, nós vamos chamar de cossecante, ok? É só você olhar para as definições também lá, de quando a gente define o que é o seno de um ângulo, né? Lá no triângulo, ó. Se você lembrar aí, né? Aqui um ângulo alfa, aqui A, B e C. Então você define o seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Aí se você definir a hipotenusa sobre o cateto oposto, certo? Você vai encontrar outra função, né? Outra relação que você vai chamar de cossecante. Beleza? Então, ó, isso aqui a gente vai chamar de cossec, né? Cossec de x. Ok? Depois, ó, vou pegar outra função, ó. Uma função, né? H de x igual ao cosseno de x. Ok? Vou definir uma outra função, uma i de x, né? Vou pegar aqui uma função i de x igual a 1 sobre o cosseno de x. Ok? Então, 1 sobre o cosseno, nós vamos chamar de secante. Ok? Secante de x. Tranquilo? E depois, quando você pegar aí, né? Uma outra função, vou pegar aqui uma m de x igual a tangente de x. 1 sobre a tangente, né? Então, vou pegar aqui uma n de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Ok? O que é 1 sobre a tangente? É 1 dividido pelo seno de x sobre cosseno de x. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ficaria 1 vezes o cosseno de x dividido pelo seno de x. Quando você chegar nessa relação, nós vamos chamar isso aqui de cotangente. Cotangente de x. Ou seja, 1 sobre a tangente é cotangente de x. Ok? Que é a mesma coisa de você falar cosseno sobre seno. Tranquilo? Então você pode definir essas relações aqui também, ó, através daquele triângulo retângulo, né, que eu passei primeiro para vocês, quando eu defini o que seria o seno de um ângulo. Vocês podem olhar aqui, tranquilo? Aí aqui já aplicando para as funções. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês, ó, né, além disso, né, é justamente isso aqui, ó, a relação fundamental lá, ó, que o seno, né, ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, né? Isso aqui é 1, tá vendo? Então, se você dividir primeiro pelo cosseno ao quadrado em ambos os lados aqui, você vai chegar nessa relação, ó. Vamos dividir, né? Cosseno ao quadrado de alfa. Como é a divisão, posso dividir dos dois lados, né? Cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? Aqui, ó, cosseno sobre cosseno dá 1. Seno sobre cosseno, ó, seno sobre cosseno, então você pode escrever assim, né? O seno de alfa sobre o cosseno de alfa, isso aqui é o quadrado, né? Seno sobre cosseno, né, é tangente. Mais 1, tá vendo? Mais 1, porque isso aqui dá 1, é igual a 1 sobre o cosseno de alfa, isso aqui tudo ao quadrado. Então, ó, seno sobre cosseno, tangente ao quadrado, mais 1 é igual a secante ao quadrado, ó. Tá vendo? Então, ó, a tangente de alfa, né? Tangente de alfa ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá vendo que é secante? 1 sobre cosseno, né? Tá aqui, ó. 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é secante. Seno sobre cosseno, tangente. Beleza? Então, se vocês fizerem essa relação fundamental e dividir pelo cosseno ao quadrado, então vocês vão chegar nessa relação aqui, ó. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Beleza? Vocês também podem chegar nessa outra relação aqui, ó. Se vocês dividirem agora pelo seno. Então, se vocês dividem pelo seno,
Seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa. Beleza? Então, ó, seno sobre seno dá 1. 1 mais cosseno sobre seno, ó, é justamente isso aqui, ó. Cosseno de alfa sobre o seno de alfa ao quadrado é igual a 1 sobre o seno de alfa ao quadrado. O que é cosseno sobre seno? Olha aqui, ó, cosseno sobre seno é cotangente. Então, 1 mais a cotangente de alfa ao quadrado é igual a 1 sobre seno, cossecante. Cossecante, né, de alfa, isso aqui ao quadrado. Então, a gente chega nessas outras relações. Tranquilo? Então, aqui, ó, a gente tem o inverso, ok? O inverso das funções trigonométricas. Tranquilo? E a gente tem essas relações aqui, certo? Para o inverso das funções trigonométricas. Beleza? Então, ó, essa explicação aqui eu vou deixar ela só para encerrar o conteúdo, né, de todas as funções que a gente viu. Beleza? E vou iniciar um próximo vídeo definindo o limite, né? Que até que enfim a gente vai chegar no limite de uma função. Beleza? Então, muito obrigado aí. Qualquer dúvida é só mandar para mim aí. Beleza?